A notícia que é destaque está de volta. Jornal Integração. Agora já 12 horas e mais 14 minutos, estamos de volta com você aqui no nosso Jornal Integração, edição especial deste sábado, para você que está acompanhando aqui a 96,9, né? Nós estamos hoje recebendo exatamente a equipe da Justiça Eleitoral da 41ª Zona. A juíza eleitoral, doutora Gabriela Carvalho Aze, promotor eleitoral, doutor Marcos Barbosa, e também a chefe do cartório eleitoral da 41ª Zona, a Yara Benites, exatamente a equipe que é responsável, né, por esse pleito em Itapajé, Irauçuba e também Tejuçuoca, que são exatamente os municípios que compõem a 41ª Zona. Hoje também estamos recebendo aqui o Dr. Bastos, nosso diretor-presidente, que está exatamente aqui nos estúdios também conosco. E para a gente começar, vamos trazer aqui uma saudação inicial dos três, né, para que a gente possa aproveitar esse momento, né, e repassar para a população, os eleitores de Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca que nos acompanham nesse momento, as últimas informações, as últimas orientações. Acredito que vai contribuir muito exatamente para dirimir muitas dúvidas e, consequentemente, para que tenhamos um pleito tranquilo amanhã, dia 6. Começando com a doutora Gabriela, juíza eleitoral da 41ª Zona. Doutora Gabriela, boa tarde mais uma vez, seja bem-vinda aqui à nossa emissora, tudo bem? Boa tarde, obrigada pelo convite, boa tarde a todos que nos escutam. Agradeço por estarem aqui escutando nossas últimas orientações para que a gente tenha um pleito muito tranquilo amanhã. Peço que amanhã todos compareçam, é importante a presença, é importante o voto. E primeiro eu vou deixar todos se apresentarem, depois a gente começa com as orientações. Tudo bem. Doutor Marcos Barbosa, promotor eleitoral também aqui da 41ª Zona. Acredito que é a primeira vez aqui no nosso estúdio, né, doutor Marcos? Boa tarde, seja bem-vindo aqui ao nosso Jornal Integração. Boa tarde, Clésia, aos ouvintes, boa tarde à população de Itapajé, de Irauçuba e Tejuçuoca. A gente também aqui cumprindo essa missão, né, já nos momentos finais aqui desse pleito municipal, vem aqui representando o Ministério Público, eventualmente complementar alguma informação que forem passada aqui tanto pela doutora Gabriela quanto a Yara, que tem feito esse papel importante aqui pelo Poder Judiciário, mas também esclarecer um pouco de qual vai ser o papel do Ministério Público. Muitas vezes são papéis paralelos que se complementam, se não são similares, mas que é importante dar um esclarecimento sobre qual é exatamente o papel do Ministério Público, principalmente no dia da eleição. Verdade. Muito bem. E a Yara Benites é a chefe do cartório eleitoral aqui da 41ª Zona. Yara, boa tarde também, seja bem-vinda aqui à nossa emissora. Boa tarde, Clécio. Boa tarde à população, né? Vim aqui com a doutora Gabriela. Também vou fazer qualquer comentário, né? Adicionar qualquer informação que ela passe. Estamos aqui disponíveis, né? Muito bem. É a equipe responsável por esse pleito na 41ª Zona Eleitoral, Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca. Doutora Gabriela, eu queria começar falando acerca da lei seca. Foi publicada agora uma portaria a nível de Estado, né? O TRE, inclusive, havia informado, o Estado não iria editar e publicar a portaria referente exatamente à adoção da lei seca, mas cada uma das respectivas zonas eleitorais, exatamente a depender da realidade de cada uma das regiões, dos municípios, ficaria na dependência exatamente do juiz responsável pela zona, né? Isso em Itapajé, a 41ª Zona, foi publicada ontem essa portaria, não é isso? Exatamente. Foi expedida uma nota pelo TRE, determinando que cada uma das zonas verificasse a necessidade, e acaba que a maioria adota, porque o objetivo é que seja o pleito mais tranquilo possível. Então, realmente, ontem foi expedida a portaria, até para que não fique qualquer dúvida, eu vou ler um trecho principal que foi da seguinte forma: determinar que os restaurantes, bares, mercantis, estabelecimentos congêneres e demais locais abertos ao público se abstenham de realizar ou permitir que se realize a venda e o consumo de bebidas alcoólicas a partir de meia-noite de hoje, 0h, do dia 6, né, no caso, essa madrugada, a partir de meia-noite, até as 6h do mesmo dia. Ou seja, hoje meia-noite até amanhã 6h. Isso porque as eleições, né, o nosso pleito começa às 8 da manhã e vai até às 5. Às 5h encerra as eleições. Tem todo o processo de apuração, transporte de urna, tudo isso. Então, a gente precisa de uma certa tranquilidade, né? A gente precisa que tudo funcione de forma adequada. Então, a partir daí, até às 6h,
pode comemorar. Antes disso, vamos colaborar, né? Muito bem. Doutora, no tocante à lei seca, ela especifica apenas a questão da comercialização, é isso? Compra, isso. Ok. E quem, porventura, for flagrado consumindo ou sob efeito de bebida alcoólica, há algum tipo de sanção, de punição? Como é que é? Não, é a compra. É proibida, no caso, a venda, né? E aí a gente vai ter que analisar, óbvio que ninguém vai estar, enfim, se uma pessoa estiver alcoolizada na rua, isso não é uma proibição legal, não tem um crime no Código Penal. A não ser que esteja causando tumulto e distúrbio às eleições. Isso sim é um crime penal. Então, o que a gente visa não é criminalizar uma pessoa que está bêbada. Não é esse o objetivo. Evitar confusões e distúrbios. Esse sim é um crime eleitoral. Então, se uma pessoa chega alterada numa sessão de votação e foi constatado pelo presidente de mesa, pelos fiscais, ou por mim, ou pelo doutor Marcos, nós vamos estar fiscalizando também, aí sim é crime eleitoral. Não é o fato da pessoa estar embriagada, mas tumultuar. Okay. Isso é. Tá? Ok. 12 horas e mais 19 minutos, agora já são 12h19. Para você que está nos acompanhando aqui no nosso Jornal Integração, a gente está nessa edição especial de hoje no JI, recebendo a doutora Gabriela Carvalho Aze, juiz eleitoral da 41ª Zona, o doutor Marcos Barbosa, que é o promotor eleitoral da Zona, e também a Yara Benites, chefe do cartório eleitoral. Doutor Marcos, qual é o papel, a função, como é que se dá a atuação do Ministério Público nesse pleito de 2024? Boa tarde novamente. É interessante até a gente esclarecer que existem atuações fiscalizatórias que elas não são exclusivas do Ministério Público. E a partir daí os próprios partidos, coligações, seus respectivos fiscais e delegados, eles também exercem esse papel. Só que muitas vezes o Ministério Público ele acaba tendo que assumir esse protagonismo ou por uma deficiência estrutural ou por uma opção do partido mesmo de às vezes não exercer esse papel. E há situações em que a atribuição ela é precípua, ela é privativa do Ministério Público. E dentre elas a de mover a máquina estatal com relação a eventuais crimes. Por exemplo, o Ministério Público, além de estar passando nas sessões e realizando orientações a mesários, a fiscais, assim como o Poder Judiciário também vai fazer, também vai observar se naqueles locais estão ocorrendo crimes eleitorais. E é por isso que é importante também a população ficar atenta a alguns comportamentos que, porventura, são tratados ou são naturalizados, mas que, na verdade, podem, inclusive, configurar crimes eleitorais, como, por exemplo, a aglomeração de pessoas, a própria boca de urna, né, o pedido de voto. E ficando claro também que há outros comportamentos, que a gente pode discorrer por eles ao longo aqui da entrevista, que não configuram esse tipo de crime. Mas tem alguns que, por conta da recenticidade ou da maior difusão dos meios mais recentes, tornam ou trazem alguma preocupação. Como, por exemplo, a realização de propaganda em redes sociais no dia da eleição. A gente acredita ou tende a acreditar, né, que, por exemplo, os candidatos e seus apoiadores não irão, no dia das eleições, estar realizando stories ou lives, porque a partir das 24 horas, das 0 horas do dia 6, passa a ser proibido. Né? Mas é importante a população ficar atenta. Por mais que ela tenha seus candidatos, suas preferências políticas, elas não podem estar postando stories fazendo alusão explícita a votos no dia da eleição. Elas podem, inclusive, ser chamadas à responsabilidade criminal, sem prejuízo de, naquele momento, serem adotadas outras providências visando fazer aquela propaganda irregular ser realizada. Quer dizer, não é só distribuir o santinho no dia da eleição que é proibido. A pessoa que está em redes sociais ou em qualquer outro recurso de internet esteja disponível também, por exemplo, no dia da eleição, ela não pode, mesmo não tendo a associação direta a candidato, está fazendo pedido de voto sob pena de possível incidência criminal. E essa é uma das vertentes das verificações que o Ministério Público vai estar fazendo no dia das eleições. Muito bem, principalmente nessa era digital, né? Pois não, doutora? Não, só para complementar, né, o que o doutor Marcos mencionou. No dia da eleição é proibida a propaganda. Isso significa de qualquer forma. Não pode nem a propaganda pelos apoiadores, nem o candidato. Então, ele não pode nem presencialmente chegar fazendo propaganda em sessão, apertando mão. Não pode. No dia da eleição, a manifestação é apenas individual e silenciosa. Se o eleitor quer comparecer usando uma camisa, um adesivo, ele pode. Não pode chegar na sessão e começar a falar, acho que tem que votar no candidato tal por conta disso.
É proibida a propaganda por todos, tanto candidatos quanto eleitores. Isso tanto presencialmente quanto online, como o Dr. Marcos ressaltou, fazer live, tudo isso não pode. No dia da eleição é apenas individual e silenciosa. E aí tem as duas questões, a vedação da propaganda e evitar eventual tumulto, porque em uma sessão você não tem só eleitores de um candidato. Verdade. Então a gente não pode ter tumulto dentro das eleições. E é o que configura a boca de urna. A boca de urna é exatamente isso. A propaganda eleitoral no dia das eleições, que é proibida. E é crime. Então, ela pode ser praticada por qualquer um. Tanto candidato quanto eleitor. E vai ser crime para qualquer um. Então, não pode ser feito. Ok. Em caso de flagrante, qual é a pena para esse tipo de crime? Pronto, o interessante é que a gente cria esse imaginário de que existem duas vedações a prisões, tanto 15 dias anteriores a candidatos e mesários e nos dias que antecedem a eleição a qualquer pessoa. Só que isso se divulga de uma forma abstrata e as pessoas esquecem que tem outras situações que são autorizadas prisões, inclusive elas situações em flagrantes. Então, ocorrendo o flagrante de um crime eleitoral, a boca de urna, a corrupção eleitoral, que é bom que seja ressaltada também, a corrupção eleitoral, ela não é praticada apenas pelo candidato ou pelo apoiador, não. O eleitor que aceita a promessa de vantagem ou a vantagem para votar ou para influenciar no voto de alguém, ele também pratica esse crime. Tratando-se de flagrante, as 3 forças policiais que estarão aqui estarão autorizadas a fazer a prisão, condução em flagrante e a lavratura do auto respectivo. Então, em um primeiro momento, e aí eu falo assim porque, por exemplo, o promotor eleitoral só apenas eu, diretamente aqui em Itapajé. Teremos em Itajuçu, aqui em Irauçuba, assim como também no Poder Judiciário, membros que estarão destacados para aquelas cidades. Mas como a polícia provavelmente vai estar mais próxima, o eleitor que quiser fazer uma denúncia pode, inclusive, relatar ao policial que esteja mais próximo e dizer, olha, está ocorrendo um crime ali, está ocorrendo uma boca de urna ali, tem fulano de tal pedindo voto, aquela pessoa, identificá-la pelas vestimentas, enfim. E o policial, em constatando a situação, vai imediatamente fazer a abordagem. Outro método é comunicar ao Ministério Público Eleitoral, por meio dos nossos canais de comunicação, pela presença até a Promotoria de Justiça, ou aonde me encontrarem, podem me abordar e fazer a comunicação, está ocorrendo crime de certa forma em tal local. A partir daí a gente operacionaliza como é que é a melhor forma de tratar, se com a polícia diretamente, se fazendo a constatação dos fatos, enfim, os canais são diversos. A própria Justiça Eleitoral também pode ser comunicada e a partir de então eles vão fazer, acionar quem de direito para que seja verificada essa questão da apuração, da verificação do crime e da apuração. Enfim, os meios são os mais diversos possíveis. Tem o Pardal, que eu acredito que, não sei se aí era a doutora Gabriela, vão tratar melhor esclarecimento sobre, né? Que é um mecanismo de divulgação de apresentação de notícias de irregularidades, em regra da propaganda, mas também pode ser feita de maneira geral. Enfim, os meios são livres. O importante é que a população se sinta à vontade e segura para poder nos comunicar, Justiça Eleitoral, Ministério Público Eleitoral, polícias em atuação, as notícias de crime que estiverem acontecendo. E também notícias de outras irregularidades que não necessariamente vão estar restritas a crimes eleitorais, né? Porque no dia da eleição fica muito difícil estar havendo uma propaganda sem estar havendo um crime eleitoral correlato. Verdade. Mas como ela pode acontecer, também qualquer tipo de ilícito que possa estar acontecendo, ainda que não seja crime eleitoral, pode ser comunicado por intermédio das polícias, por exemplo, e eventualmente eles, na dúvida, entram em contato imediatamente com a gente do Ministério Público Eleitoral e a partir de então a gente atua como de direito. Ok. O senhor tocou aqui na questão da propaganda na internet e cada vez mais comum, de modo especial a partir das últimas eleições, a questão do impulsionamento pago feito pelos próprios candidatos. Eventualmente, alguém que não atentou com relação à data, o prazo limite para que aquela propaganda, né, que foi impulsionada na internet fosse veiculada e no dia da votação ainda esteja acontecendo essa publicação. O que isso pode acarretar para o candidato? O impulsionamento ele é proibido desde 48 horas antes e 24 horas após a eleição. Isso é uma regra em absoluto. A repercussão criminal disso é que vai depender do momento em que ela for realizada. Em regra, essa proibição, para ela ter uma repercussão criminal, ela diz respeito ao dia das eleições. E a partir daí a gente vai verificar o momento em que ela se iniciou e se ela perdurou até aquele momento, né? Para a gente avaliar se essa repercussão ela é limitada a uma possível punição no âmbito eleitoral, civil eleitoral, ou se ela
ela tem conclusão, tem consequências, melhor dizendo, no âmbito criminal propriamente dito. Ok. 12 horas e mais 28 minutos, agora já são 12h28. Muito se fala, principalmente à medida em que o pleito vai se aproximando, essa não é uma realidade só de Itapajé, é geral, nossa, dessa preocupação com relação à compra de voto. Nós participamos de algumas reuniões, inclusive, e havia uma preocupação com relação à questão da segurança, por conta do efetivo ser pequeno das polícias nos respectivos municípios. Dentro desse processo e, consequentemente, diante dessa realidade, a chegada de uma equipe da Polícia Federal aqui no município de Itapajé, de que modo contribui com esse trabalho da Justiça Eleitoral? Posso responder? Pois não. Bom, qualquer reforço, né, é muito válido, principalmente a Polícia Federal. Não só a gente tem agora uma equipe da Polícia Federal, a gente também teve reforço na PM também, a gente também teve no Raio. Então, são mais pessoas atuando, como o doutor Marcos mencionou, qualquer um deles pode fazer uma prisão em flagrante, assim como eu, assim como ele. Então, assim, são mais olhos, digamos, de forma objetiva, e uma atuação da polícia, né? Então, obviamente, ela é muito relevante. E aí eu vou fazer uma observação, né? A gente está conversando sobre a compra de votos. Eu vou só fazer uma observação, isso para a população. Ressaltar que o voto ele é sigiloso, então ninguém vai saber em quem você vai votar. O candidato que a pessoa escolher, eu vou votar no candidato X, ninguém vai saber. Nem depois das eleições, acabou a apuração, não tem como ninguém verificar em quem a pessoa votou. Então a pessoa pode ir com a consciência tranquila que o número que ela apertar na urna, ninguém vai saber quem foi, para quem foi. Isso significa que é um dos maiores corolários, um dos maiores princípios importantes da justiça eleitoral. Então, a pessoa pode ir tranquila que ninguém vai saber em quem ela votou, nem depois. Por quê? É proibida a utilização de celular, não pode entrar junto da urna com o celular, não pode, é uma vedação. Não vai ter, também por proibição, aglomeração dentro da sessão. Você ali dentro, você e sua urna, acabou. É só você, sua urna e Deus, e sua consciência. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ter em mente. Não existe isso de ninguém poder depois te cobrar em quem você votou ou não. É sigiloso, e mesmo quando encerrado, aí eu vou explicar como funciona. Quando acaba, que a gente vai ter a apuração, extrai-se o boletim de urna. O boletim de urna ali vai ter o total, quanto cada candidato recebeu. Nessa urna, o candidato X recebeu tantos votos, o candidato Y tantos votos. Não tem como saber quem votou em cada um dos candidatos. Então, eu estou reforçando isso para as pessoas irem tranquilas para as urnas. Com relação, obviamente, ao crime de compra de votos, né, que é abominável porque viola o direito de escolha do eleitor, né? O eleitor, ele pode simplesmente... eu prefiro esse candidato. Por que você vai violar o direito da pessoa de escolha? Né? É algo muito grave, além de ferir a democracia, ser crime, diversas coisas. E a gente vai estar fiscalizando isso, né? E é isso, como o doutor Marcos mencionou, ele é um crime que quando ele é cometido, né, não é só pelo candidato, é por quem aceita. Então, vai tranquilo com a sua consciência para a sua urna, votar e fazer o que você entende que é melhor para a sua cidade, né? Então, é só essa observação, não sei se tem mais alguma observação. Doutora, pois não. Aproveitar o gancho só para complementar, né? Não só com relação à compra de votos. A gente sabe que no momento que a gente vive, o meio de se tentar corromper em sentido amplo a liberdade de escolha do eleitor, ela não é praticada apenas mediante vantagem econômica. Às vezes, o empregador, alguém que exerce algum tipo de posição hierárquica superior ou terceiros, tentam coagir eleitores a fazer as suas escolhas em detrimento delas próprias. E é nesse sentido que a gente reforça essa questão do sigilo do voto. Nem mesmo o mesário, com todo aquele maquinário que ele vai dar lá na mesa, ele não tem nem como supor em quem aquela pessoa dentro da cabine de votação está votando. Então, a gente não pode descartar a possibilidade de um eleitor não querer chegar até o Ministério Público e dizer assim, olha, fulano de tal quer me obrigar a votar em alguém.
Ainda que seja essa a situação, não tem como esse alguém saber em quem ele votou. Independentemente de ter anotado, a gente sabe que essa é uma prática repugnante, mas que existe anotado o número do título do documento de identidade da pessoa, de saber aonde ela mora, onde ela reside, não tem como aquela pessoa ter noção em quem ela escolheu naquela urna eletrônica. Então é por isso que a gente reforça. Você, eleitor, ainda que não queira denunciar eventualmente alguém que está tentando lhe coagir, que o crime é esse, coação eleitoral, coação a interferir na liberdade de escolha do eleitor, você dentro daquela cabine pode fazer a opção que melhor lhe apruve, porque não tem como, nem mesmo, e aí eu estou citando os mesários, porque eventualmente o receio pode ser, porque tem 3 pessoas dentro da sessão, além do fiscal, que podem estar próximo àquele maquinário. Mas aquele maquinário... Às vezes o mesário é conhecido do eleitor, enfim, então, né? Mas naquele maquinário ali não registra nada com relação ao voto. Ele vai digitar o número do título, autorizar ele a votar e depois finalizar quando ele tiver terminado. Então, a Yara pode até explicar melhor como funciona esse processo do que eu, porque faz muito tempo que eu fui mesário também. Então, não tem como. Então, fiquem tranquilos. Realizem sua escolha, segundo sua consciência. Ainda que não queira chegar até o Ministério Público e dizer o que está acontecendo, ali dentro você é o senhor da sua vontade. Não tem como ninguém interferir no que você vai fazer. E só você e sua consciência, como disse a doutora, vão ter conhecimento em quem você escolheu ali. Muito bem. Isso. Pois não, Yara. Completando, né, o que o doutor falou, a questão do sigilo do voto, ela é muito importante e a gente repassa, né, nos treinamentos de mesários, quando os mesários foram colocar a urna, tomar cuidado que a urna não esteja de costas para algum lugar visível, uma janela, né, um cobogó, ou agora, né, as nossas novas vilãs são as câmeras, né, que vários colégios hoje têm câmeras, né, a gente já solicitou que essas câmeras fossem tapadas. Não está funcionando. Não, tem que estar tapada, né, para garantir para o eleitor que ele tem o sigilo do voto naquele momento. Né? E como o doutor Marcos falou, a máximo que o mesário consegue ver naquele aparelho é qual candidato a pessoa está votando para poder ajudar. Olha, você está votando em vereador, você tem que botar 5 números. Ou você está votando no cargo de prefeito, você tem que botar 2 números. Lembrando que para essa eleição, primeiro se vota para vereador e depois para o prefeito. Ok. 12 horas e 35 minutos, 12h35. Muito se falou aqui exatamente acerca de algumas possíveis infrações e também acerca da necessidade de se fazer denúncia em caso de flagrante. O senhor falou aí já do Pardal e eu queria exatamente aprofundar esse assunto para que a gente consiga deixar o eleitor cada vez mais esclarecido dessa ferramenta, que é uma ferramenta extremamente importante para caso alguém possa exatamente flagrar algum tipo de infração, algum tipo de crime, poder apresentar essa denúncia, né? Eu vou, já que a palavra foi repassada para mim, eu vou fazer uma apresentação muito superficial do Pardal, porque a partir de determinado momento ele passou diretamente à gestão imediata da Justiça Eleitoral. Ele já esteve sob a incumbência responsabilidade do Ministério Público, mas agora ele entra diretamente nos registros da Justiça Eleitoral. Ele é um mecanismo de denúncia em que a pessoa pode, fazendo a opção de se identificar, inclusive anonimamente, realizar o registro da ocorrência e nisso reunir imagens ou outros meios de prova que ajudem a Justiça Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral em seguida a ter conhecimento de eventual ilícito na propaganda, que é ele criminal, na eleição, perdão, que é ele criminal ou relativo à propaganda de qualquer outra natureza, que a partir de então, chegando lá, possam ser adotadas providências as quais forem necessárias com relação àquela denúncia. Ok. Yara, você tem alguma coisa a acrescentar, pois não? Aplicativo, né? Está disponível aí na Apple Store e na Google Store, né? No Apple, nem sei o nome, perdão, Google gente. Play. Google Play, pronto. E é só baixar, fazer a denúncia. É muito importante que sejam colocadas provas, né? Assim, se eu estou dizendo que está tendo um caixa de som, por favor, colocar o vídeo, não uma foto, né? Porque eu preciso ver que aquela caixa de som de fato está funcionando, né? Então, e o eleitor precisa fazer algum cadastro? Como é que funciona? Não, ele entra, né, baixa o aplicativo, tem lá uma parte para ele fazer o cadastro dele e ele coloca se a denúncia é anônima ou não. Ele tem essa opção, como o doutor Marcos falou. Ok. 12 horas e 37 minutos, agora já são 12h37. Nós estamos aqui no nosso Jornal Integração, recebendo a juíza eleitoral da 41ª Zona, a doutora Gabriela Carvalho Aze, promotor eleitoral também aqui da zona, o doutor Marcos Barbosa e a Yara Benites, que é chefe do cartório eleitoral da 41ª Zona. Eu queria aproveitar e tocar aqui num tópico, também são 2 temas bastante debatidos e discutidos
à medida em que os respectivos pleitos vão se aproximando, que é abuso de poder político e abuso de poder econômico. O que a gente poderia passar para a população? O que configura esses respectivos atos, doutora? Clésio, eu vou só, antes de te responder, eu vou te pedir permissão para falar mais um pouquinho sobre o dia das eleições, o que pode e o que não pode. A gente depois continua com... Sim. Só para deixar bem claro, as orientações para amanhã já, né? E aí depois a gente vai para o abuso de poder econômico e político. Uma das outras... Bom, primeiro eu já mencionei, né? Começa às 8 da manhã, vai até às 5 da tarde. Quem chegar depois das 5 não pode votar. Então, eu vou pedir que todos, assim que puder, vá o quanto antes. E depois, quem chega às 5 e já entrou, vai receber uma senha e vai ser respeitada aquela ordem. Chegou às 5, você vota. Depois das 5, infelizmente, não é possível. Ainda quanto isso, eu vou pedir que quem for votar, vote e depois vá para sua casa. Por quê? Evitar aglomeração. A gente não pode ter, justamente porque não pode ter boca de urna, não pode ter nada, nenhum tipo de distúrbio. Então, votou, por favor, retorne para casa o quanto antes. A gente sabe que a cidade está cheia, tem uma movimentação grande, tem pessoas se deslocando entre vários distritos, né, entre várias cidades, às vezes. E aí, agora, sobre o deslocamento, uma observação. Só é possível transporte de eleitor credenciado, que é o que foi credenciado pela Justiça Eleitoral. A gente tem toda uma rota nos 3 municípios, Itapajé, Irauçuba e Tejuçuoca, tem carros se deslocando, que tem o símbolo da Justiça Eleitoral em cima, tem a rota que ele vai fazer, e a gente já pensou de forma que passe em todos os distritos e locais. Então, você vai ter o carro credenciado que vai passar. No dia, só é possível a utilização desses carros credenciados de carro próprio para voto próprio da sua família. Vai você com a sua família no carro de alguém. Não é possível o transporte coletivo de eleitores. Isso também é um crime eleitoral. Não pode ser feito nem por candidatos, nem pelos eleitores. Então, tem a disponibilidade do carro credenciado e o carro próprio. Ok. Tá? Outra observação que eu também acho importante falar, a questão da padronização. Não é possível que tenha padronização, uniformização de vestimenta. Também não pode. Então, assim, tem a manifestação silenciosa, pode até ir apoiando um candidato, mas não pode ter um grupo de pessoas usando a mesma roupa como uniforme. Isso também não é possível, tá? E eu acho que é mais ou menos isso que o doutor Marcos mencionou também a questão dos crimes, né? Porque tem essa a lei diz, né? Não pode ninguém ser preso 5 dias antes e tudo, porém, é possível a prisão nos crimes de flagrante, delito ou cumprimento de ordem judicial e violação de salvo-conduto. Mas isso aí a gente já conversou do flagrante, esperamos não ter. E aí, só para uma observação, para fins de informação, se tiver o flagrante... Aqui em Itapajé também teremos a delegacia de Polícia Civil funcionando, o delegado também estará na cidade. Então, temos como lavrar um flagrante aqui, sequer a necessidade de deslocamento, para, por exemplo, Itapipoca, onde já funciona a regional. E depois a pessoa que é presa em flagrante é realizada uma audiência de custódia, como acontece nos crimes comuns, que é feito pelo juiz. Itapajé vai ser feito por mim, Tejuçuoca pelo Dr. Cláudio, que está lá, e Irauçuba, Dr. Guilherme. Acho que é mais isso. Agora, se quiser complementar alguma coisa... Doutor, já que a gente está tratando tanto de crime, é importante lembrar, né, que o fornecimento de transporte fora do cadastro da Justiça Eleitoral é um crime eleitoral específico também. Uhum. Então, você que acha que está fazendo uma bondade, você está, na verdade, se prejudicando. Tem pessoas andando em direção à sessão, por que eu não posso dar carona para elas? Porque é crime. Se o veículo não estiver cadastrado como veículo autorizado da Justiça Eleitoral a fazer esse transporte, que inclusive o motorista é designado especialmente para isso, você pode estar cometendo um crime eleitoral. A situação semelhante à distribuição de alimentos também, né? Tem uma legislação específica para isso. Eu posso estar falando até, podem me corrigir à vontade, acredito que não houve cadastro nesse sentido para distribuição de alimentos na zona rural, então é crime também fornecer alimentos no dia da eleição. Mas é uma caridade que eu estou fazendo. Eu entendo, mas é crime.
Não faça caridade no dia das eleições. Exato. A gente pode esperar um dia, né? Verdade. Bom, 12 horas e mais 42 minutos, 12h42, e acerca então do abuso de poder político e abuso de poder econômico. Doutor, me permite Pois só não. já antecipar a fala do Ministério Público quanto a esse ponto, e aí, longe de mim de querer interferir nas demais, mas eu acho assim, é importante a população ficar ciente que os nomes são bem explicativos, né? O abuso do poder político e do econômico é quando o candidato se utiliza desses meios para obter vantagem eleitoral. E aí por que eu já estou entrando diretamente explicando isso? Porque eu acho que qualquer consideração que a gente puder tecer a mais pode ser utilizado por quem quer que seja para interferir na vontade do eleitor até amanhã. Então a gente pode inclusive marcar um momento diferente para conversar sobre após as eleições. Mas o que é importante saber e na nossa visão que nós vamos restringir a falar isso do Ministério Público Eleitoral, o abuso de poder político e econômico é quando há um abuso nessas duas searas para ter vantagem no campo eleitoral. E aí, como eu disse, né, eu peço licença para não tratar sobre, para evitar que isso seja um meio de qualquer forma, ter alguma influência no pleito de amanhã. Entendi. 12h45, a senhora quer fazer alguma colocação a mais, doutora? Não, por enquanto não. Eu concordo com o Dr. Marcos que, assim, são geralmente, inclusive, tais crimes, tais situações tão atreladas a crimes que também ocorrem. É uma situação que depende muito da análise concreta de um caso, então, e é um tema um pouco mais complexo, um pouco mais técnico, que eu acho que, assim, a gente pode abordar no futuro, né? Como ele falou, abuso do poder econômico. Injeção de dinheiro de forma inadequada, a forma de interferir a isonomia da eleição. E da mesma forma, o abuso do poder político. Então, assim, a gente já está se antecipando no que é permitido ou não nas eleições e não fazendo nada do que a gente disse, não cometendo nenhum crime, você já está muito bem para não cometer nenhum abuso de poder econômico ou político, né? Então, é isso. Obviamente, não pode distribuir dinheiro por aí, não pode cometer nenhum crime, aglomeração, coagir eleitor, nenhum desses crimes. Então, não cometendo nenhum deles, também vai estar resguardado de não estar praticando um abuso de poder político ou econômico. Ok. Yara, aproveitando também, nós tivemos agora recentemente, né, a divulgação de algumas mudanças em locais de votação, por exemplo, lá Chapada, a Escola Bento Soares Guimarães, que está em reforma no Aguaí, a Pedra d'Água, a escola não tem condições também, foi designado para esses respectivos locais que as sessões fossem, né, instaladas nos respectivos postos de saúde. Me chegou inclusive uma pergunta, porque tem alguns postos, por exemplo, a do Aguaí, o do Aguaí que eu conheço bem, que ele não tem estrutura para receber todo mundo lá dentro do prédio em si. Então, haverá algum tipo de logística com a colocação de tendas, de barracas, para que as pessoas não fiquem, por exemplo, na fila no sol, alguma coisa nesse sentido, não? Não haverá, né? Essa foi uma mudança que a gente teve que fazer de última hora, em virtude dessas reformas, da incapacidade da escola eleitoral poder abarcar. Foi feita as vistorias nesses locais, dava para receber as sessões e por isso foi repassado, né? Então, assim, não vai ter tendas, não vai ter essa estrutura, porque de última hora ninguém consegue fazer nada, né? Montar essa logística seria complicado. Então, né? eu já peço para os eleitores se prevenirem com isso, né? Já irem, leva um guarda-chuva, né? Para se proteger do sol, Isso. leva chapéu, né? Já pensem nisso. Ok. Bom, e para a gente finalizar, se tiver alguma orientação a mais que vocês queiram passar, fique à vontade. Eu queria só pedir, né, aos presidentes de sessões, os mesários, que ainda não foram buscar as caixas dos presidentes que está lá no cartório eleitoral. É só comparecer, pegar o material e se preparar para amanhã. Ok. Doutora, obrigado pela participação mais uma vez e as orientações. Se tiver algo mais, fique à vontade. Eu vou fazer só mais uma orientação, e aí é uma solicitação que a gente sabe, obviamente, amanhã vamos ter um vencedor. Vamos ter um vencedor e uma pessoa não vencedora, né? Então, eu vou pedir que tenham consciência amanhã também na hora de comemorar, né? A gente vai ter o encerramento da apuração, tudo isso a gente sabe que tem uma festa e tudo, mas evitem provocar o outro candidato, o opositor, né? A gente pode comemorar, né, mas tendo bom senso e considerando que, obviamente, a gente vamos continuar tendo reforço policial e tudo isso, mas a gente pede que respeitem, né,
a oposição que não ganhou, seja lá quem for, e respeitem os próprios cidadãos da cidade, né? Que muitos estão cansados, às vezes ficaram na fila e tudo querem chegar em casa, querem descansar. Verdade. Então, a lei do silêncio, ela continua vigorando, né? Então, é isso. Eu vou pedir, solicitar que comemorem, mas sem provocar, de forma adequada, né? Não façam com o outro aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Bom senso e respeito, né? Empatia, bom senso, né? Não custa a gente relembrar. Ok. Há uma expectativa, alguma expectativa, previsão de até que horas o resultado final seja divulgado, doutora, ou não? Eu não tenho como te dar essa expectativa, Clésia, porque são muitos fatores envolvidos, né? São 3 cidades que a gente faz a apuração, então eu não tenho como te dar. Então, a melhor opção é todos votarem o quanto antes. Imagina, se todo mundo vota antes, chegou 5 horas, acabou, não tem nem ninguém na fila. Melhor dos cenários. Vai acontecer? Eu reconheço que é difícil. Verdade. Então, eu não tenho como dizer, porque você tem o transporte de urna, tem a contabilidade, é uma logística considerável, grande envolvida. Então, eu não posso chegar aqui e prometer um horário. Vai ser o quanto antes, né? Dentro das nossas possibilidades de trabalho. Ok. Doutor Marcos, também obrigado pela participação. Se tiver algo mais que o senhor queira aproveitar o espaço e repassar, fica à vontade. Na verdade, eu vou até pedir licença para reforçar o que a doutora já falou quanto à questão do respeito e a comemoração ordeira daqueles que se sagrarem vencedores, que é do pleito proporcional no majoritário. E também lembrar que, havendo ou não havendo eleições, continua havendo idosos na casa de todos, crianças autistas e com outras atipias que as tornam sensíveis a barulhos excessivos, a fogos de artifício e outros recursos que, por vezes, mais incomodam do que demonstram alegria ou satisfação com o resultado das eleições. E que a lei que criminaliza a poluição sonora continua existindo, a lei a lei que estabelece a contravenção de perturbação do sossego também continua existindo e as polícias vão estar devidamente orientadas a fazer as verificações e autuações. Aqueles que excederem, que passarem do limite da comemoração por abuso, estarão sofrendo qualquer tipo de incidência na área administrativa, civil e também na criminal. Então, a todos, moderação. Desejo a todos uma sábia escolha e que também fiquem tranquilos, mais uma vez, para exercer o seu exercício de voto, o seu direito de voto, longe de qualquer interferência de qualquer natureza, que ela de natureza política, econômica ou mesmo a coação que reflita em algum tipo de crime. Ok. Obrigado pela participação. Agradeço. Yara, também obrigado pela participação e as informações. Estamos aqui, né, como o doutor e a doutora já falaram, que todos possam votar, que todos possam exercer a sua escolha, né, o sigilo do voto vai estar garantido e qualquer coisa estamos à disposição no cartório eleitoral. Ok, obrigado. Então, conversamos com a juíza eleitoral, doutora Gabriela Carvalho Aze, promotor eleitoral, doutor Marcos Barbosa, e a chefe do cartório eleitoral, a Yara Benites, é a equipe da Justiça Eleitoral da 41ª Zona, Itapajé, Irauçuba e Tejuçoca, responsável, portanto, por esse pleito.